Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre essa contenda que está tendo entre o Elon Musk e o nosso ditador brasileiro Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, eu vou ser um pouco mais sucinto, né? Vou ser um pouco mais original também, porque creio que a essa altura do campeonato todo mundo já falou o que tinha para falar, haverão mais coisas novas, mas do que apresentaram até agora, né? Eu queria fazer questão de lembrar para o pessoal de direita, né? Para o pessoal que ainda está indeciso em relação a seguir o bolsonarismo, né, ou então uma direita que não seja bolsonarista, né, que na época em que o Jair Bolsonaro, se bem que na época em que o Jair Bolsonaro era presidente, teve pessoal do MBL aí que estava a favor, né, das decisões ditatoriais do Xandão, né, para cima justamente do pessoal bolsonarista, certo? O pessoal do Movimento Brasil Livre havia feito isso aí. A alta cúpula do MBL havia apoiado o Xandão em relação a tudo isso. O Renan Turdeblon de Santos havia apoiado, o Kim Kataguiri havia apoiado, o Arthur Moledo Duval, o vulgo Mamãe Falei, havia apoiado. Do que eu havia checado aqui, eu não sei se a Amanda Vitorazzo havia feito isso aí, mas esses três, cujo Renan Santos, não, o Renan Santos é o líder do MBL, né? Mas esses três haviam apoiado o Xandão, em relação a essas prisões arbitrárias pra caramba, né, e tudo mais, certo? Então, só para lembrar para vocês de que essa galera aí que até hoje anda se colocando como sendo uma opção de direita, especialmente para os jovens, tem esse passado podre, certo? Você pega também que eles atuaram contra o então presidente Jair Bolsonaro na época da pandemia, eles foram a favor do Fique em Casa, eles foram a favor da obrigatoriedade daqueles experimentos ali, né, que falam que é vacina, né? Só que, porra, cara, vacinas feitas em menos de um ano, aí o pessoal apoiou querer inocular isso aí no corpo dos outros, certo? Eles apoiaram tudo isso, ou seja, eles agiram como tucanos mesmo, certo? Eles são tucanos, não são pessoas de direita. Se você falar que os tucanos são de direita, você tá maluco, ou então você tá bastante desinformado, porque, pô, o tucanato é de centro-esquerda, cara, é socialista, não é de direita, né? Então, por mais que você não goste do Jair Bolsonaro, você também tem de reconhecer que, por enquanto, ele é o maior nome da direita aqui no Brasil. Tá certo que, ok, também existe aquela direita que não é bolsonarista, tipo eu, né? Porém, nós temos de reconhecer que o Jair Bolsonaro é o representante da direita atualmente, certo? E esse pessoal do MBL estava contra os bolsonaristas. E outra coisa, cara, você não se engane, você que é de direita e que ainda tá meio avoado em relação ao que vem acontecendo, que o Tarcísio ele botou o Guto para trabalhar, né, com ele recepcionou a Amanda Vitorazzo. Isso aí não quer dizer muita coisa não, cara. Eles continuam, né, sendo aquela direita, entre aspas, né, direita limpinha. O próprio Tarcísio, enquanto governador do estado de São Paulo, está agindo como um tucano também. Ele quer agradar a gregos e troianos, certo? Mas o MBL continua naquela posição de opositora à direita como bem conhecemos, cara. A direita normal, a direita também bolsonarista. Sacou? Então não se esqueça do apoio que o pessoal do MBL teve em relação ao Xandão fazer, o que fez para cima do pessoal bolsonarista. Você pega aqui, pô, desde o começo da pandemia, os ratos de toga do STF já haviam tirado parte dos poderes do Bolsonaro, justamente no trato àquela doença. Eles incumbiram aos prefeitos e governadores, certo, esse combate à pandemia aí, mas acontece que as pessoas que são críticas do Jair Bolsonaro, tanto a esquerda como bem conhecemos, quanto o pessoal do MBL, se esquece, convenientemente se esquece de desvios da grana dada pela União, enquanto o Jair Bolsonaro era presidente, para combater a pandemia, certo? Eles fizeram outra coisa com dinheiro, cara. Muitos políticos aí fizeram outra coisa, pagaram funcionários atrasados, investiram em outra coisa que não tem absolutamente nada a ver justamente com o trato à pandemia. Esse pessoal aí convenientemente se esquece. Eles estavam muito mais preocupados em descer o malho no Jair Bolsonaro, que está sendo chamado de genocida até hoje, certo? Então aí você pega que, para finalizar esse papo, por mais que o Elon Musk
ele seja uma pessoa bastante controversa, né? Você até pode falar que sim, ele tem interesses em investir aqui no Brasil, por mais que o afegão médio brasileiro não vá comprar um carro Tesla, mas sim, ele pode ter interesses em investir aqui mesmo assim, até porque ele tem diversos negócios, certo? Mas enfim, cara, dentre esses dois aí, ele é a única pessoa que está lutando pela liberdade de expressão. Quando eu li que o cara ia comprar o antigo Twitter, eu até pensei, putz, cara, ele vai perder bastante dinheiro com isso aí, sendo que, pô, ele pode criar uma outra plataforma, mas aí depois eu pensei que, pô, o público lá do Twitter, ele já está estabelecido, sacou? Então, ok, vai ocorrer a mudança, mas isso aí, obviamente, vai acontecer aos poucos e tudo mais. Só que, pô, cara, mas eu acho que se você fizer uma comparação no Twitter, na época que era lacradora pra cacete, certo? Não houve tanta diferença, cara, de lá pra cá. Porque você ainda tem esse pessoal de esquerda lá enchendo o saco. Você pega que a galera ainda tem muita gente que tá criticando o Elon Musk. Bom, especialmente agora, né? Existem alguns influencers que fazem isso aí há todo tempo, tipo que vem acontecendo agora com o Felipe Neto. O cara sempre havia sido um estorvo, né? Mas ele não sai de lá. Ele sabe muito bem que teria a perder se saísse lá do X. Então esse imbecil vai ficar na hipocrisia da zona de conforto e ficar criticando o cara na rede social do cara. É a mesma hipocrisia se eu tivesse lá no Facebook, ou então até mesmo fora, mas com uma conta lá, né? Enquanto eu critico o Mark Zuckerberg. É uma hipocrisia bastante comum, certo? Mas enfim, cara, a diferença é que eu não sou um influencer, cara. Certo? Eu não ganho grana, né, falando bosta envolvendo política. Agora o Felipe Neto ganha, inclusive ele é funcionário do governo Lula. Sacou? É um cara que precisa sobreviver falando mal de tudo e todos, né, em relação a esse âmbito político aí, né? Ele precisa, ou seja, o cara tá preso, né? Em uma redoma de vidro recheada de hipocrisia. Por mais que ele ganhe bastante grana com isso, o cara continua aprisionado. Então, por mais que o Musk tenha as suas controvérsias, os seus defeitos e tudo mais, eu acho que seria uma pessoa que pessoalmente eu não conseguiria ficar muito tempo perto dele, até porque o cara é maconheiro, né? Certo? Dentre ele e o Xandão, quem tá lutando pela liberdade de expressão? É o Musk, cara. É o Musk. Ou você vai ficar do lado do ditador? Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas eu não sou obrigado a ficar em lado nenhum. Mas você morando no Brasil, você vendo todas essas injustiças aí, via canetadas do Xandão e dos outros ratos de toca do STF, né? Naturalmente você poderia ficar, né, do lado que está pregando a liberdade de expressão, cara. Você acha que no antigo Twitter você teve checadas, né, para justamente coibir as fake news? Não, você não tinha isso aí. Inclusive na época antiga do Twitter, né, o pessoal de direita, o pessoal que se colocava contra os lacradores também se ferrava pra cacete. E aí? Agora hoje você tem uma certa liberdade, né? Tanta liberdade que você tem justamente esses influencers de esquerda falando mal do dono, né, do site, mas que não arredam o pé de lá. Sacou? Então é isso aí, cara. Finalizei esse papo, né? O mundo precisa saber o que o Xandão anda fazendo, cara. Porra, ó. O Elon Musk não foi o único gringo, né, a explicitar para o planeta Terra, né, a ditadura que veio ocorrendo aqui no Brasil. Teve TV australiana que havia soltado essa aí também, né, mas diante disso aí, até algumas pessoas falaram que mas acontece que uma das pessoas que havia sido entrevistada lá na TV australiana, né, é da alt-right. Dane-se, cara. As pessoas lá fora precisam saber da ditadura que anda ocorrendo aqui. Não precisa chegar no nível de uma Venezuela para constatar que a gente está sob uma ditadura. Não precisa. So here we have Brazil threatening Elon Musk and his platform with fines
and other punishments, and he's simply saying, line in the sand, I am happy to go to court as many times as you guys drag me and stand up for freedom of speech literally across the world at this point. The outrageous thing about this is not only, I mean, you've just talked about it, but not only are they saying you've got to block these accounts, but you're not allowed to tell the public which accounts are being blocked, and you're not allowed to give any reasons for it. I mean, can you get more totalitarian than that? That's exactly what it is. It's totalitarianism. And you know, what is happening in Brazil is arguably worse than what's happened with the E-Safety Commissioner, because the E-Safety Commissioner is like a quasi-governmental organisation. This is the judiciary doing it. Yeah. Now, that's not to say that that could never happen here or anywhere else. It could always matter happen. of time. It could always happen anywhere, and it's the same as controlling the media. Social media is another form of media, except that this involves not people who are paid to be here like us. It involves people who do it, you know, for free because it's a place to share and gather and talk about information. When the government starts dictating what can and cannot be said, you have no free speech. And when you have no free speech, you have no other rights. Free speech is the most sacrosanct of all rights, because without that, you cannot defend any other right. If the judiciary or the government or a quasi-government organisation or the communications ministry wants to come up with a misinformation, disinformation bill, wants to tell you as a social media user, or us as a news organisation, or Channel 9 or Channel 7 or the Sydney Morning Herald or anyone else, what they can and cannot say, you are stepping in and stopping people from having the most basic right of all. Sacou? Porra, tem muita gente sendo presa por opinião, cara. Ah, mas o Daniel Silveira ameaçou, cara. Enquanto ele, até na posição de deputado, ele não deveria ser preso de forma tão arbitrária como havia sido feito. O cara tinha um chamado foro privilegiado, ele havia sido preso, né? Aí depois solto por um curto espaço de tempo, depois voltou a ser preso de novo. Havia gente presa por ter falado mal da Xandeca numa conversa de bar, cara, de mesa de bar. O cara foi preso por conta disso aí, nessas condições. E aí? Isso aí não é atitude de ditadura? Aí o desgraçado, ele tem a cara de pau de falar que mas a gente já tá tentando manter a democracia. Que democracia, cara? Que democracia é essa onde você prende a pessoa por ter falado mal de uma autoridade, né? Em uma mesa de bar, cara, literalmente. Você pega que, enquanto o Jair era presidente, você poderia falar mal dele quanto você quisesse, cara. Ele nunca processou ninguém por isso aí. Sacou? Ele nunca prendeu ninguém por isso aí. Certo? Então a situação tá completamente diferente, cara. E você que é de esquerda, você que apoia o que vem acontecendo, né, em relação às, digamos assim, canetadas do Xandão, para prender os outros, para cercear a liberdade do outro, né, você sabe muito bem que o Xandão, ele não é petista, né? Ele é de centro-esquerda, ele é tucano. Então, cara, é bem capaz, né, isso aí, se você for um petista, for um psolista, ser alvo do cara enquanto menos você espera, cara.